Primeira calha de 4 comportas aqui na margem direita, no lado paraguaio. Daqui até lá embaixo são 483 metros de extensão. E a totalidade da calha, ela tem 392 metros de extensão. Então lá embaixo tem uma água parada, né? Porque lá no final tem uma elevação, um efeito esqui. Desce e tem uma elevação. Porque quando está aberta a calha do vertedouro, se ela estiver no mínimo, né? Ela chega numa velocidade de 95 km por hora. E se ela estiver aberta no máximo, 155 km por hora. E se ela impactasse com essa velocidade no rio, causaria uma escavação embaixo, né? Uma erosão de escavação que colocaria em xeque toda essa construção em concreto. Então aquela elevação faz que quando a água desça, ela venha a perder a sua força, subindo e caindo mais suave no leito do rio. Olhem lá no lado brasileiro, 2 aberturas, 2 entradas na margem. Viram lá no basalto? 2 meia-lua. Aquilo já é efeito da água quando desce no vertedouro e se projeta para a margem do lado brasileiro. Então, voltando à nossa explicação, gente. Olha aqui a nossa esquerda, né, as aberturas do vertedouro, lá atrás, né? Tá? Lá atrás aquelas aberturas ali. Então nós observamos, gente, que testando a Itaipu, não tivemos rachadura, não tivemos nada. Chegou o momento de fechar as comportas porque toda a água passava pelo canal de desvio. A engenharia, gente, calculou que o lago, o reservatório, se formaria em 90 dias. Porque a engenharia, como eu falei para vocês, já monitoravam o Rio Paraná há 40 anos atrás. Dia a dia, hora a hora, segundo a segundo, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então, em todas as estações do ano, gente, a engenharia tinha, de uma maneira muito precisa, a informação do volume de água que o Rio Paraná tinha. Então, calcularam no mês de outubro que em 90 dias o lago se formaria. Então, nós observamos, gente, que o homem, ele estuda, ele é capacitado, não é? Mas eu sempre gosto dessa parte, gente. Eu creio que o homem é capacitado. Ele conhece, ele estuda, mas quem está no controle está lá em cima. Vou repetir, quem está no controle está lá em cima. E aquele que está lá em cima, gente, eu creio que ele olhou para baixo assim e falou: ei, eu te capacitei, eu te preparei, porque até na minha palavra está escrito que eu te capacitaria. Só que eu estou no controle. E ele mandou a maior temporada de chuva da época para trás, dos últimos 40 anos, que até hoje não foi superada. Mais de 70 anos nunca choveu tanto que no dia que, na semana que fecharam as comportas para a formação do lago. E o lago que o homem calculou em 90 dias se formou em 14 dias. 14 dias. Então foi um susto e automaticamente o melhor teste que a Itaipu poderia receber ou sofrer na época. Esse lago da nossa esquerda, gente, ele tem 1.350 quilômetros quadrados de água, ou 135 mil hectares de água. Daqui até onde estavam as 7 quedas, as extintas cataratas, antes da formação do lago, com as curvas que o rio tinha, eram 202 quilômetros. Com as curvas do rio Tapada, hoje, nesse momento, são 183 quilômetros até as extintas 7 quedas. Tem pontos que ele chega a 46 quilômetros de largura, mas ele tem uma média de 7 quilômetros de largura. Já chegou a ter 200 metros de profundidade. Nesse momento ele tem uma média aí de 190, ou seja, na parte mais profunda, 190 metros de profundidade. Então nós estamos aqui da água do lago até o rio lá embaixo, no mesmo desnível, 120 metros, gente. Tá? A água do lago está 120 metros mais alta do que o rio que se encontra lá embaixo. Tá? Então aqui nós estamos passando pelo enrocamento, arquitetura impressionante, que logo nós vamos ver quando o ônibus dá a volta. Essa barragem de enrocamento nos dá a impressão que ela é frágil, né? Mas lembre-se que 1 metro cúbico de basalto pesa 3 toneladas, né? Então nós temos aí alguns milhões, né, de metros cúbicos ali amontoados. Nesse lado ele tem um declive acentuado dessa maneira, porém
água dentro é extensivo, ele entra lá água dentro. Toda barragem tem infiltração, toda sem exceção. E dentro dessa parte de enrocamento existe um filtro bastante especial, feito de argila e areia, né? Então, como se fosse o ônibus aqui, argila, né? A argila tem um poder absortivo de água impressionante. Então ela suga essa água, leva para dentro. E no interior, como se fosse o corredor, tem um filtro de areia. A areia tem um maior poder absortivo ainda de água. Então a argila suga, leva para areia. A areia também faz o mesmo trabalho, levando para uma canalização. Dessa canalização, através de uma tubulação, esta água volta para o Rio Paraná lá embaixo. Tem um ditado que a gente fala no Brasil, né? Que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, evitando que fure, que rompa a represa, então por isso que é feito todo o sistema de drenagem, para fazer com que essa água chegue ao rio e não venha danar a represa aqui em cima.